O jardineiro foi humilhado diante de todos. Mas o que a filha do milionário disse fez todos caírem em lágrimas. O sol da tarde derramava-se sobre os vastos jardins da mansão Duarte, como ouro líquido, iluminando os canteiros de rosas e azaleias que margeavam a propriedade. A mansão, imponente com suas colunas neoclássicas e paredes de um branco imaculado, dominava o cenário em um dos bairros mais exclusivos de Petrópolis. Era um testamento ao poder e à riqueza da família Duarte, construída com o suor, e muitos sussurravam, com o sangue de seus adversários, ajoelhado entre as roseiras. Bruno Machado trabalhava com a dedicação de um artista. Suas mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, tratavam cada planta com um cuidado quase reverente. Aos 28 anos, seu rosto bronzeado guardava uma expressão serena, que mascarava o turbilhão interior, enquanto suas mãos arrancavam as ervas daninhas que ameaçavam sufocar as rosas. Sua mente calculava cada passo de um plano longamente elaborado. As rosas vermelhas precisam estar perfeitas para a chegada da menina Helena. A voz autoritária de Dona Clara, a governanta, cortou seus pensamentos. O patrão quer tudo impecável. Bruno apenas assentiu, sem levantar os olhos do canteiro. Ela gosta de rosas vermelhas. Sempre gostou desde pequena, respondeu Dona Clara, suavizando o tom. As rosas são a única coisa que ela pediu que estivesse aqui quando voltasse. Uma informação aparentemente trivial, mas que Bruno guardou cuidadosamente. Cada detalhe sobre a família Duarte era uma pequena peça em seu quebra-cabeça. Dentro da mansão, o clima era de agitação. Empregados corriam de um lado para outro, polindo pratarias, arrumando flores em vasos de cristal, ajustando as toalhas de linho importado sobre mesas estrategicamente posicionadas. No escritório principal, Ricardo Duarte, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um porte que exigia respeito, revisava documentos que seu assistente lhe apresentava. Sua expressão era de concentração absoluta. Como se as pilhas de contratos e relatórios fossem mais importantes que o retorno de sua única filha após 5 anos no exterior, as ações da incorporadora norte-americana caíram 2 pontos, disse o assistente, apontando para um gráfico. Ricardo apenas grunhiu, desinteressado. Isso não importa agora. O que importa é o jantar desta noite, respondeu finalmente levantando os olhos dos papéis. Os Ferraz confirmaram presença. Sim, senhor. Vinícius Ferraz confirmou pessoalmente esta manhã. Um sorriso de satisfação cruzou o rosto de Ricardo. A aliança com os Ferraz era fundamental para seus planos. E a união entre Helena e Vinícius seria a cereja do bolo, a junção perfeita entre seu império imobiliário e o conglomerado farmacêutico dos Ferraz. Um casamento de conveniência, como tantos outros na alta sociedade. O fato de que sua filha mal conhecia o rapaz era um detalhe irrelevante, da janela do 2º andar. Dona Lourdes observava o movimento do jardim, seus olhos astutos fixos na figura do jardineiro, a matriarca dos Duarte, com seus 70 anos carregados com a dignidade de quem viveu o suficiente para conhecer os cantos mais escuros da alma humana. Tinha uma intuição aguçada. Havia algo naquele jardineiro que a incomodava desde o dia em que ele chegara. Quase 6 meses atrás, o senhor não acha estranho um homem com aquela educação ter se contentado com o trabalho de jardineiro? Questionou Dona Lourdes quando seu filho entrou no quarto. Ricardo deu de ombros. Ele veio com boas recomendações e sabe o que faz. O jardim nunca esteve tão bonito. Ele a lembra de alguém? Insistiu a matriarca, sem desviar o olhar da janela. Ricardo seguiu o olhar da mãe e franziu o senho. Não comece com suas superstições, mamãe. Hoje é um dia para celebrarmos. Helena está voltando. O som de pneus sobre o cascalho da entrada principal anunciou a chegada de um carro. Não era Helena, mas Vinícius Ferraz, que chegava algumas horas antes do combinado. O herdeiro dos laboratórios Ferraz saiu do carro esporte com a arrogância típica de quem nunca ouviu um não na vida. Alto, com feições aristocráticas e olhos frios. Vinícius era o típico exemplar da alta sociedade. Bonito, rico e completamente desprovido de empatia. Vim mais cedo para conhecer a decoração, anunciou sem cerimônias ao encontrar Ricardo no hall principal. Afinal, se tudo correr bem, logo estarei frequentando esta casa como parte da família.
Ricardo sorriu, satisfeito com a autoconfiança do rapaz. Era exatamente o tipo de genro que desejava. Alguém que pudesse dar continuidade ao seu legado com a mesma determinação implacável. Helena deve chegar em menos de 1 hora, informou Ricardo. Ela não sabe nada sobre nossos planos. Obviamente. Vamos dar a ela tempo para se acostumar com a ideia. Vinícius assentiu, mas seus olhos revelavam impaciência. Ele não estava interessado em cortejar. Estava ali para fechar um negócio. E Helena era apenas parte do acordo. O tempo passou lentamente, até que, finalmente, o som de outro veículo anunciou uma nova chegada. Desta vez, era uma limusine preta, que estacionou suavemente na entrada. Ricardo respirou fundo, ajustou o nó da gravata e preparou-se para receber a filha. A porta da limusine se abriu, e dela emergiu Helena Duarte, aos 25 anos. Ela tinha a beleza etérea da mãe, cabelos castanhos que caíam em ondas suaves até a cintura, olhos de um verde profundo que pareciam enxergar além das aparências, e uma fragilidade que contradizia a força interior que poucos conheciam. Vestida com elegância discreta, em um vestido azul claro que realçava sua pele pálida, Helena parecia deslocada no cenário de ostentação da mansão. "Papai", disse simplesmente, abraçando Ricardo com um genuíno afeto, apesar dos anos de distância. "Minha querida, finalmente em casa", respondeu ele, retribuindo o abraço com uma emoção contida, enquanto os empregados se ocupavam de sua bagagem. Helena percorreu o hall com os olhos, reconhecendo cada detalhe da casa onde crescera, mas que nunca se sentira realmente como um lar. O mármore frio, os quadros caros, os móveis antiques importados, tudo falava de riqueza, mas nada de aconchego. "Vovó está bem?", perguntou, procurando por Dona Lourdes. "Está lá em cima, descansando para o jantar. Temos convidados especiais esta noite." Helena assentiu, mas sua atenção já havia sido capturada pela visão através da porta dos fundos. O jardim, muito mais exuberante do que se lembrava, parecia chamá-la, sem dizer uma palavra. Ela caminhou na direção das rosas, como se seguisse o perfume que invadia a casa mesmo com as janelas fechadas. Foi assim que Helena e Bruno se encontraram pela primeira vez. Ela, filha da elite, recém-chegada de anos de estudos na Europa, ele, um jardineiro com mãos sujas de terra, e um segredo que poderia destruir tudo o que a família Duarte construíra, quando seus olhares se cruzaram entre as rosas vermelhas que ele cultivara com tanto esmero. Algo invisível e inevitável começou a tomar forma. Nenhum dos dois poderia imaginar, naquele momento, que seus destinos já estavam entrelaçados por laços muito mais antigos e complexos do que o simples acaso de um encontro no jardim. "São lindas", disse Helena, tocando suavemente uma das rosas. "Nunca vi cores tão vivas." Bruno levantou-se, limpando as mãos no avental surrado. "Obrigado, elas precisam de cuidado diário. Como qualquer coisa valiosa, havia algo na maneira como ele falava. Educado, mas sem a subserviência típica dos empregados, que intrigou Helena. E havia algo no olhar franco e bondoso dela que, por um instante, fez Bruno questionar a justiça de seus planos. Mas apenas por um instante, enquanto arrumava as mudas de gerânios na estufa, Bruno sentiu o peso das lembranças que carregava há 20 anos. Com os olhos fechados, ele podia ver claramente aquela noite fatídica. O fogo consumindo a mansão dos Andrade, os gritos desesperados de sua mãe e as mãos fortes do jardineiro que o arrastara para fora, salvando sua vida enquanto seus pais permaneciam presos nas chamas. Um acidente trágico, diziam os jornais no dia seguinte. Mas Bruno, mesmo com apenas 8 anos, sabia que aquilo não fora acidente. Ele vira o carro preto parado na estrada momentos antes do incêndio começar, o mesmo carro que pertencia a Ricardo Duarte. Bruno Andrade morreu naquela noite, murmurou ele para si mesmo, apertando com força o pequeno medalhão que carregava escondido sob a camisa. Era a única lembrança física que tinha dos pais, o brasão da família Andrade, uma das mais tradicionais de Petrópolis até Ricardo Duarte orquestrar sua ruína financeira e depois o acidente que selaria seu golpe. A história oficial era que os Andrade, endividados, haviam cometido fraudes para salvar seus negócios. As acusações, fabricadas por Ricardo,
foram suficientes para que perdessem tudo. O incêndio foi apenas o ato final de uma tragédia cuidadosamente planejada. O garoto órfão foi criado pelo antigo jardineiro da família, que nunca acreditou na versão oficial. Quando Bruno completou 20 anos, o velho finalmente revelou tudo o que sabia sobre aquela noite. A partir dali, o rapaz dedicou sua vida a um único propósito: infiltrar-se na mansão Duarte, reunir provas dos crimes de Ricardo e executar sua vingança. Apertando as mãos sujas de terra contra os olhos, Bruno respirou fundo, trazendo-se de volta ao presente. Não podia se dar ao luxo de parecer perturbado. Havia passado meses construindo sua reputação como o jardineiro competente e discreto. E agora, com a chegada de Helena, estava mais perto do cofre de Ricardo, onde suspeitava estarem guardados os documentos que incriminariam o magnata. Aqui está você. A voz melódica interrompeu seus pensamentos. Helena entrava na estufa como se flutuasse, sem a postura rígida que caracterizava seu pai. Me disseram que posso encontrar rosas para meu quarto aqui. Bruno levantou-se, limpando as mãos no avental. As melhores estão reservadas para a senhorita, como seu pai ordenou. A formalidade fez Helena franzir o senho. Por favor, só Helena. Nunca me acostumei com essa história de senhorita. Havia uma simplicidade nela que destoava completamente da imagem que Bruno construíra em sua cabeça. Afinal, ela era a filha do homem que destruíra sua família. Não deveria ser arrogante e superficial como todos os Duarte. Como preferir, respondeu ele, começando a cortar algumas rosas brancas. Estas são Charlotte, delicadas, mas surpreendentemente resistentes. Como você sabe tanto sobre flores? Perguntou Helena, genuinamente curiosa, observando a habilidade com que ele trabalhava. Por um momento, Bruno hesitou. Era perigoso revelar qualquer detalhe verdadeiro sobre si mesmo. Cresci ajudando nos jardins, disse finalmente, optando por uma meia-verdade. As plantas sempre foram melhores companhias que a maioria das pessoas. Helena sorriu. Eu entendo. Passei 5 anos estudando botânica na Europa. Sabia. Mas você provavelmente sabe mais que eu só pela experiência. O comentário pegou Bruno de surpresa. Uma Duarte interessada em plantas. Isso não estava em suas pesquisas. De repente, a filha de seu inimigo tornava-se mais complexa que a caricatura que ele imaginara. Botânica e não administração ou economia? Perguntou sem conseguir esconder a curiosidade. Um olhar melancólico atravessou o rosto dela. Papai queria que eu estudasse negócios, mas algumas batalhas precisam ser travadas, mesmo em famílias como a minha. Do outro lado do jardim, Vinícius Ferraz observava a interação entre Helena e o jardineiro, com crescente irritação. Ele havia planejado uma aproximação cuidadosa com sua futura noiva, mas ela parecia mais interessada em flores do que em conhecer o homem que seu pai escolhera para ela. Ela ainda tem aquele comportamento excêntrico, comentou com Ricardo, que se juntara a ele na varanda. Pensei que a Europa tivesse polido essas particularidades. Ricardo observou a filha com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Helena sempre teve ideias próprias, como a mãe, disse, um raro momento de vulnerabilidade em sua voz. Mas entenderá o valor dessa união. Tenho certeza. Vinícius não parecia convencido. Seus olhos, frios como aço, fixaram-se na figura de Bruno. E quem é aquele? Perguntou com desdém. O jardineiro. Por quê? Vinícius deu de ombros, mas havia algo calculista em seu olhar. Nada, apenas parece. Familiar de alguma forma. As palavras provocaram um calafrio involuntário em Ricardo por um momento. O rosto do jardineiro sobrepôs-se a outro em sua memória. Mais jovem, com o mesmo porte, mas vestindo um terno fino em vez de roupas de trabalho sujas. É apenas um funcionário competente, disse, afastando a sensação incômoda. Vamos. Quero lhe mostrar os novos projetos para a expansão no litoral. Enquanto os homens se afastavam, Dona Lourdes observava a cena da janela de seu quarto, suas mãos enrugadas inquietas sobre o colo. Ela reconhecia os sinais. A maneira como Helena sorria para o jardineiro, a tensão na postura de Vinícius, a sombra de desconfiança nos olhos do filho. Tudo isso trazia lembranças de outro tempo, outra geração, outros amores proibidos, história demais se repetindo nesta casa. Murmurou para si mesma, apertando o terço que sempre carregava. Seu olhar fixou-se em Bruno.
e a certeza que vinha evitando finalmente se solidificou. Aqueles olhos, aquele porte. Não havia dúvida. O passado que ela tanto tentara enterrar estava voltando para assombrá-los. No jardim, Helena continuava sua conversa com Bruno, completamente alheia às forças que começavam a se mover ao seu redor. Havia uma leveza em interagir com alguém que não parecia interessado em seu sobrenome ou fortuna. "Poderia me mostrar o resto do jardim amanhã?" perguntou impulsiva. "Parece que mudou tanto desde que parti." Bruno assentiu, mantendo uma expressão neutra apesar da agitação interior. Cada momento com Helena era uma oportunidade de colher informações, de se aproximar do centro da casa Duarte. Mas também era um risco. Quanto mais tempo passasse com ela, mais difícil seria manter a imagem de simples jardineiro. "Será um prazer", respondeu ele, entregando-lhe as rosas cuidadosamente preparadas. Seus dedos se tocaram brevemente na troca, e ambos sentiram algo indefinível passar entre eles. Uma conexão que não deveria existir. Uma fagulha que, se alimentada, poderia tanto iluminar quanto destruir. "Minha filha, finalmente te encontrei." A voz de Dona Lourdes interrompeu o momento. A matriarca aproximava-se com passos lentos, apoiada em sua bengala de madeira trabalhada. Seus olhos perspicazes desviaram-se momentaneamente para Bruno, com um olhar que continha tanto reconhecimento quanto advertência. Bruno baixou a cabeça em um gesto de respeito, mas não antes de notar o modo como Dona Lourdes apertou o braço da neta com urgência, como se quisesse afastá-la de um perigo invisível. "Vovó", exclamou Helena, abraçando a idosa com carinho. "Estava conhecendo o nosso talentoso jardineiro. As rosas nunca estiveram tão bonitas." Dona Lourdes forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Flores murcham, minha querida. Venha. Seu pai e Vinícius a esperam para o almoço. Há muito a discutir sobre seu futuro." Enquanto as duas se afastavam, Bruno permaneceu imóvel, observando a cena. O jogo estava apenas começando, e ele precisava ser mais esperto, mais cuidadoso. A chegada de Helena complicava seus planos de maneiras que não previra. Não era apenas mais uma Duarte arrogante. Era uma variável imprevisível. Alguém que poderia ver além da máscara que ele tão cuidadosamente construíra. De uma coisa Bruno tinha certeza. Quanto mais tempo passasse naquela casa, mais perigoso se tornaria seu plano, mas também mais próximo estaria de sua vingança. A única coisa que o mantivera vivo todos esses anos, com um último olhar para a mansão que um dia seria o cenário de sua vitória, Bruno voltou ao trabalho, suas mãos calejadas contrastando com a delicadeza das flores que cuidava, assim como sua alma endurecida pelo ódio contrastava com os momentos de hesitação que Helena, sem saber, começava a despertar nele. A noite da festa de boas-vindas chegou com um céu estrelado sobre a mansão Duarte. Carros luxuosos alinhavam-se na entrada principal, trazendo a nata da sociedade de Petrópolis. Homens em ternos impecáveis e mulheres adornadas com joias que valiam fortunas desfilavam pelo salão principal, onde cristais reluziam sob os lustres antigos, e champanhe francês corria como água. Bruno observava tudo de longe, servindo discretamente na área do jardim que havia sido incorporada à festa. Vestido com um uniforme simples, mas limpo, ele se movia entre os convidados como uma sombra, servindo bebidas e ajustando arranjos florais, seus olhos atentos captando cada detalhe, cada conversa sussurrada. "O filho dos Montenegro comprou aquela construtora falida por uma ninharia", comentou um homem corpulento com outro, ambos com taças na mão. "Ricardo deve estar furioso. Ele tinha planos para aquele terreno. Ricardo sempre recupera o que quer", respondeu o outro com uma risada seca. "Lembra dos Andrade? Um dia eram a família mais respeitada da região. No outro, puf, desapareceram." Bruno apertou com força a bandeja que carregava, mas manteve o rosto impassível. Aqueles homens falavam de sua família como se comentassem o clima, sem a menor noção da tragédia que suas palavras evocavam. Do outro lado do salão, Helena entrava acompanhada pelo pai. Havia algo etéreo em sua figura envolta em um vestido verde esmeralda que ressaltava seus olhos, diferente das outras mulheres. Ela usava apenas uma única joia, um delicado colar de pérolas que pertencera à sua mãe. Seu olhar percorreu o ambiente, parecendo procurar um rosto familiar entre tantos sorrisos artificiais. "Lembre-se,
Esta noite é importante, murmurou Ricardo ao seu ouvido. Vinícius é o melhor partido da região. A união das nossas famílias seria perfeita. Helena assentiu automaticamente, mas seu coração não estava ali. 5 anos longe haviam alargado ainda mais o abismo entre ela e aquele mundo de aparências e interesses. Na Europa, entre suas plantas e livros, encontrara uma paz que agora parecia distante como uma estrela. Helena Duarte, a voz estridente de Luciana Menezes, filha de um senador e antiga colega de escola, cortou seus pensamentos. Finalmente voltou para a civilização. Como foi passar todos esses anos entre aqueles europeus snobs? Foi educativo, respondeu Helena com um sorriso contido. E você, Luciana? Ouvi dizer que está trabalhando na fundação de seu pai. Oh, sim, caridade e essas coisas, respondeu a outra com um gesto displicente. Mas o que realmente importa é que Vinícius Ferraz não tira os olhos de você desde que chegou. Todo mundo sabe que seu pai e o dele estão planejando o casamento do ano. Helena sentiu o rosto queimar. Era típico daquela sociedade. Negócios disfarçados de romance, contratos mascarados como casamentos. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Vinícius, impecável em seu terno italiano, com um sorriso que não alcançava os olhos. A celebridade da noite, disse ele, inclinando-se para beijar-lhe a mão. Estaríamos todos perdidos em Londres se continuasse por lá, Helena. Havia algo calculista na maneira como ele a observava, como se avaliasse um investimento. Helena forçou um sorriso educado, enquanto Luciana se afastava com uma piscadela nada sutil. E mal nos conhecemos, Vinícius. Crescemos em círculos diferentes, mas frequentamos as mesmas escolas, os mesmos eventos. Apenas nunca tivemos a oportunidade certa. Ele bebeu um gole de champanhe, seus olhos nunca deixando os dela. Além disso, o que é um casamento senão uma grande oportunidade de descoberta mútua? Helena sentiu um calafrio. Então os rumores eram verdadeiros. Seu pai realmente havia arranjado tudo sem consultá-la. Acho que prefiro conhecer alguém antes de falar em casamento, respondeu ela, tentando manter a voz calma. Vinícius riu como se ela tivesse contado uma piada. Claro, claro. Temos todo o tempo do mundo para isso. Seu olhar desviou-se por cima do ombro dela e sua expressão endureceu. Parece que a criadagem não está à altura do evento esta noite. Helena virou-se e viu Bruno servindo bebidas a alguns convidados. Havia algo na maneira como ele se movia, uma dignidade que contrastava com sua posição servil, que parecia irritar Vinícius profundamente. É apenas o jardineiro ajudando com a festa, disse ela, sentindo uma inexplicável necessidade de defendê-lo. Jardineiros deveriam ficar no jardim, não acha? Respondeu Vinícius com desdém. Mas você sempre teve essa fascinação pelo pitoresco. Lembro de como defendia os funcionários na escola quando éramos crianças. O tom condescendente fez Helena apertar os lábios, antes que pudesse responder. Ricardo aproximou-se, trazendo consigo um grupo de empresários. Helena, quero apresentá-la a alguns amigos, disse seu pai, puxando-a pelo braço. Ela lançou um último olhar para Bruno, antes de ser arrastada para o outro lado do salão. A noite avançava, e a festa atingia seu auge, quando Vinícius, já consideravelmente embriagado, decidiu colocar seu plano em ação. Algo no jardineiro o incomodava profundamente. Havia uma familiaridade naquele rosto, e Vinícius não descansaria até descobrir o que era, posicionando-se estrategicamente perto de onde Bruno servia bebidas. Vinícius esperou que ele passasse com uma bandeja cheia, no momento exato, deu um passo para o lado, deliberadamente colidindo com o jardineiro. A bandeja inclinou-se e o vinho tinto derramou-se sobre o terno caríssimo de Vinícius. Seu imbecil! Gritou ele, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Olhe o que fez! O salão silenciou imediatamente. Todas as cabeças viraram-se para a cena. Bruno, com o rosto impassível, começou a se desculpar. Foi um acidente, senhor. Peço desculpas. Vou buscar algo para limpar. Vinícius agarrou seu braço com força. Um acidente não foi. Seu rosto contorceu-se em uma máscara de fúria teatral. Você fez isso de propósito. As pessoas começaram a murmurar. Bruno manteve a calma. Embora seus olhos brilhassem com uma raiva contida, que apenas alguém muito observador notaria. Senhor,
Eu jamais. Reviste-o. Vinícius voltou-se para o segurança mais próximo. Esse sujeito esteve circulando a noite toda entre os convidados. Aposto que aproveitou para surrupiar algo. Helena, que observava a cena do outro lado do salão, sentiu o sangue gelar. Sem pensar duas vezes, começou a abrir caminho entre os convidados. Do que está falando? Perguntou Ricardo, aproximando-se rapidamente. Seu jardineiro está roubando os convidados, afirmou Vinícius, apontando para Bruno. Vejam como ele anda bem vestido para um simples empregado, de onde viria o dinheiro, o segurança. Seguindo ordens, começou a revistar Bruno, que permanecia rígido, a humilhação estampada em cada linha de seu rosto, quando o homem puxou o medalhão que Bruno mantinha escondido sob a camisa. Vinícius sorriu triunfante. Veja, uma peça de ouro, provavelmente roubada de algum dos convidados, Dona Lourdes, que observava tudo de seu assento privilegiado, empalideceu ao ver o medalhão, aquele brasão. Ela o reconheceria em qualquer lugar. Bruno estava prestes a reagir. Toda a sua missão. Sua identidade cuidadosamente construída, prestes a desmoronar, quando uma voz clara e forte cortou o murmúrio crescente da multidão. Pare imediatamente com isso, Vinícius. Helena surgiu no centro da roda que se formara. Seus olhos verdes faiscando de indignação. Toda a sua timidez habitual havia desaparecido, substituída por uma autoridade que lembrava muito seu pai em seus melhores momentos. Helena, não se meta, advertiu Ricardo, embaraçado com a cena. Não, pai, não vou ficar calada diante de uma injustiça. Ela virou-se para os convidados, sua voz clara ressoando pelo salão. Este homem que vocês humilharam tem mais honra em suas mãos sujas de terra do que todos vocês juntos em suas almas vazias. Se ninguém vai corrigir essa injustiça, então não posso ficar calada. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. Vinícius parecia atônito com a audácia de Helena. Ricardo alternava entre choque e fúria. O medalhão é dele, continuou Helena, aproximando-se de Bruno. Eu o vi usando ontem, enquanto trabalhava no jardim. E quanto ao vinho, todos viram que foi Vinícius quem provocou o esbarrão. Bruno olhava para Helena com uma mistura de gratidão e confusão. Por que a filha de seu inimigo o defendia com tanto fervor? Peço desculpas pelo comportamento de nosso convidado, disse Helena, dirigindo-se diretamente a Bruno. Isso não reflete os valores desta casa, Ricardo. Percebendo que a situação estava completamente fora de controle, decidiu intervir. Basta, Helena, disse ele com firmeza, segurando o braço da filha. Então, virando-se para Bruno. Você está dispensado por hoje. Amanhã conversaremos sobre o incidente. Bruno assentiu rigidamente, pegando de volta seu medalhão das mãos do segurança. Seus olhos encontraram os de Helena uma última vez, antes que ele se retirasse, carregando consigo não apenas a humilhação da noite, mas também uma nova e perturbadora pergunta. Como poderia executar sua vingança contra a família de alguém que acabara de defendê-lo tão apaixonadamente? Enquanto isso, Dona Lourdes observava a saída de Bruno com o coração acelerado. Não havia mais dúvidas em sua mente. Aquele medalhão pertencia à família Andrade. O passado que ela tanto temera estava finalmente batendo à porta. A manhã seguinte à festa trouxe um silêncio pesado para a mansão Duarte. O café foi servido na varanda com vista para o jardim, onde Bruno já trabalhava desde o amanhecer, como se o incidente da noite anterior nunca tivesse acontecido. Ricardo observava-o através da janela, uma ruga de preocupação marcando sua testa. Deveria demiti-lo, disse ele, mais para si mesmo do que para Dona Lourdes, que tomava chá silenciosamente a seu lado. E por quê? Questionou a matriarca, seus olhos astutos nunca deixando a figura do jardineiro. Porque Vinícius o humilhou sem motivo. Ricardo franziu o senho. Você sabe muito bem que não é isso. Há algo nele, algo familiar. Dona Lourdes pousou delicadamente sua xícara na mesa. Talvez esteja na hora de deixar os fantasmas do passado descansarem, Ricardo. Já se passaram 20 anos. Fantasmas não voltam para cuidar de jardins, respondeu ele secamente. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena, que parecia cansada, mas determinada, depois do escândalo da noite anterior. Ela havia se retirado para seu quarto sem falar com ninguém, inclusive ignorando as tentativas de Vinícius de se desculpar. Bom dia, disse ela sentando-se à mesa. Papai,
Preciso falar com você sobre ontem. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. O comportamento de Vinícius foi inadequado. Já conversamos sobre isso. Ele virá se desculpar pessoalmente esta tarde. Não quero as desculpas dele, respondeu Helena com firmeza. Quero que você me explique por que está tão empenhado em me casar com aquele homem arrogante. Um silêncio tenso instalou-se entre pai e filha. Dona Lourdes, percebendo que aquela conversa não era para seus ouvidos, levantou-se discretamente. Vou descansar um pouco no meu quarto, disse ela, apoiando-se em sua bengala, antes de sair. Porém, lançou um olhar significativo para o filho. Lembre-se, Ricardo, algumas alianças custam mais do que valem, quando ficaram sozinhos. Ricardo soltou um suspiro cansado. Helena, você precisa entender como funciona nosso mundo. Os Ferraz controlam o maior laboratório farmacêutico do país. Uma aliança entre nossas famílias. Uma aliança de negócios disfarçada de casamento. Interrompeu ela indignada. É isso que sou para você. Um ativo a ser negociado. Não seja dramática. É assim que famílias como a nossa mantêm seu poder através das gerações. Helena balançou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E o que aconteceu com a mamãe nesse esquema perfeito? Ela também foi apenas um peão nos seus jogos de poder. A menção de Marta fez Ricardo empalidecer, por um momento. Pareceu que ele envelhecera 10 anos em segundos. Sua mãe era diferente. O nosso foi um caso complexo. Complexo o suficiente para você nunca falar dela, rebateu Helena. 20 anos se passaram, papai. Quando vai me contar a verdade sobre como ela morreu? Ricardo levantou-se abruptamente, derrubando sua xícara. Isso é o suficiente. Você não sabe do que está falando. Sua mãe morreu no parto. Ponto final. Sem esperar resposta, ele saiu a passos largos, deixando Helena sozinha com suas dúvidas e frustração. Do lado de fora, entre as roseiras, Bruno havia escutado o suficiente da conversa para alimentar suas suspeitas. A menção ao passado, especialmente o modo como Ricardo reagira ao falar da esposa falecida, era uma peça importante no quebra-cabeça que tentava montar. Com cuidado para não ser visto, ele continuou seu trabalho, movendo-se lentamente em direção ao escritório de Ricardo. Havia descoberto que a janela lateral, parcialmente coberta por uma trepadeira, oferecia uma visão limitada, mas útil do interior. Era arriscado, mas essencial. Após o incidente da noite anterior, sabia que precisava acelerar seus planos. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento na área nobre da cidade, Vinícius Ferraz recebia uma visita inesperada. Então, o que descobriu? Perguntou ele ao homem de aparência discreta que acabara de entrar. Não muito, senhor. Bruno Machado tem documentos em ordem, referências verificáveis de empregos anteriores em outras mansões. E antes disso, insistiu Vinícius, impaciente. O investigador hesitou. Aí está o problema. Antes dos 23 anos, é como se ele não existisse. Nenhum registro escolar oficial, nenhum emprego formal. Vinícius sorriu, satisfeito. Sua intuição estava certa. Havia algo errado com aquele jardineiro. Algo que ele usaria para afastá-lo de Helena e da mansão Duarte. Continue investigando. Quero saber quem realmente é esse homem. De volta à mansão, Helena caminhava pelo jardim, buscando acalmar seus pensamentos. A conversa com o pai havia mexido em velhas feridas, dúvidas que carregava desde a infância sobre a morte repentina da mãe. Sempre um assunto proibido na casa. Sem perceber, seus passos a levaram até a estufa, onde encontrou Bruno debruçado sobre um canteiro de mudas jovens. Posso entrar? Perguntou ela, hesitante. Bruno levantou-se rapidamente, surpreso com a visita inesperada. Claro, senho. Helena corrigiu-se, lembrando da preferência dela. Queria me desculpar pelo comportamento de Vinícius ontem à noite, disse ela, aproximando-se. Foi imperdoável. Não precisa se desculpar por ele, respondeu Bruno, tentando manter distância emocional, mesmo quando seu coração acelerava inexplicavelmente na presença dela. Na verdade, eu que deveria agradecer por sua intervenção. Helena sorriu levemente, e algo naquele sorriso fez Bruno questionar momentaneamente sua missão de vingança. Como poderia alguém tão visivelmente bondosa ser filha de um homem como Ricardo Duarte? Esse medalhão que você carrega? Começou ela, curiosa.
Parece antigo. Tem algum significado especial? Bruno instintivamente levou a mão ao peito, onde o medalhão descansava sob sua camisa. Era do meu pai, respondeu ele, optando pela verdade. A única lembrança que tenho dele. Você o perdeu quando era jovem? Perguntou Helena, sua voz suave mostrando genuína compaixão. Um incêndio, disse Bruno, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Perdi minha família inteira. A dor em sua voz era tão palpável que Helena sentiu seu próprio peito apertar. Sem pensar, ela tocou levemente o braço dele. Sinto muito. Perdi minha mãe quando nasci. Sei que não é a mesma coisa, mas entendo a sensação de vazio. Aquele momento de conexão foi interrompido por um acesso súbito de tosse. Helena cobriu a boca rapidamente, mas não antes que Bruno notasse o lenço manchado de vermelho. Você está bem? Perguntou ele. Alarmado. Sim, respondeu ela, guardando o lenço rapidamente. Apenas uma irritação na garganta. Mas Bruno não se convenceu. Durante seus meses na mansão, já havia notado os remédios que Helena tomava discretamente, as visitas frequentes do médico familiar, os olhares preocupados de Dona Lourdes. Helena, se me permite a ousadia, você está doente? Um silêncio pesado seguiu-se à pergunta. Helena parecia debater internamente se devia confiar nele. Tenho uma condição cardíaca congênita, admitiu finalmente. Os médicos não esperavam que eu chegasse aos 20 anos, mas aqui estou. Ela sorriu, tentando parecer mais forte do que se sentia. É o grande segredo da família Duarte. O pai teme que afete os negócios se as pessoas souberem que sua única herdeira pode partir a qualquer momento. A revelação atingiu Bruno como um soco. Subitamente, tudo fazia mais sentido. O tempo no exterior. Provavelmente para tratamentos especializados, a pressa de Ricardo em casá-la, a superproteção de Dona Lourdes. Helena não era apenas a filha de seu inimigo, mas uma jovem enfrentando sua própria batalha pela sobrevivência. Não conte a ninguém, por favor, pediu ela. Já é difícil o suficiente ser tratada como uma boneca de porcelana pelo meu pai. Mas seu segredo está seguro comigo, prometeu Bruno, sentindo o peso de suas próprias mentiras, enquanto fazia essa promessa. Helena sorriu, grata, e então mudou de assunto, como se falar de sua condição já tivesse sido difícil demais. Você me mostraria como está o jardim japonês no lado leste. Costumava ser meu lugar favorito quando criança. Bruno assentiu, grato pela mudança de tema. Enquanto caminhavam juntos pelos caminhos de pedra, ele lutava contra sentimentos contraditórios. Cada momento passado com Helena tornava mais difícil vê-la como parte de seu plano de vingança na varanda superior. Dona Lourdes observava os dois com uma mistura de nostalgia e temor. A cena abaixo era como um eco de outro tempo. Outro casal que também desafiara barreiras sociais com consequências trágicas. Seu coração já pesado ficou ainda mais oprimido quando notou Ricardo se juntando a ela, seus olhos duros fixos na figura de Bruno. Mandei investigá-lo, disse ele sem preâmbulos. Há algo nesse homem que não me parece certo. Dona Lourdes suspirou profundamente. Ricardo, tome cuidado. Remexer no passado pode trazer à tona verdades que nenhum de nós está preparado para enfrentar. Que verdades, mamãe? Perguntou ele, voltando-se para encará-la. O que você sabe que não está me contando? A matriarca desviou o olhar, sua mão tremendo levemente. Apenas que alguns fantasmas, quando perturbados, podem destruir muito mais do que uma simples reputação. Enquanto a tensão crescia dentro da mansão, no jardim, Helena e Bruno compartilhavam um momento de paz que ambos sabiam ser tão frágil quanto efêmero. Dois mundos se encontrando brevemente, sem saber que estavam unidos por laços muito mais complexos e antigos do que qualquer um deles poderia imaginar. O feixe de luz que atravessava a fresta da cortina despertou Helena mais cedo do que pretendia. Há dias, dormia mal, dividida entre as pressões do pai e os pensamentos sobre Bruno. Levantou-se devagar, sentindo aquela pontada familiar no peito que sempre a lembrava de sua condição. Caminhou até a janela e observou o jardim onde Bruno já trabalhava. Incansável como sempre, havia algo nele que a intrigava. Uma dignidade que não combinava com a posição servil. Um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Desde o incidente da festa,
Sentia-se ainda mais próxima dele, como se compartilhassem uma ilha de sinceridade em um oceano de falsidades. A batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, afastando-se da janela. Dona Lourdes apareceu, apoiada em sua bengala, trazendo consigo um aroma suave de lavanda. "Não dormiu bem de novo?", observou a avó. Não era uma pergunta. Helena sorriu fracamente. Os pesadelos voltaram. A matriarca aproximou-se, estudando o rosto da neta com olhos que pareciam enxergar além da superfície. "São os mesmos sonhos com sua mãe." Helena assentiu. Desde criança, tinha sonhos recorrentes com uma mulher de rosto indistinto. Apenas o perfume de rosas e uma canção de ninar permaneciam ao despertar. "Queria ter pelo menos uma foto dela no meu quarto. Mas papai, seu pai lida com a dor de maneira diferente", interrompeu Dona Lourdes, embora seu tom sugerisse que havia mais naquela história. "Mas talvez seja a hora de conhecer um pouco mais sobre Marta." Helena ergueu os olhos surpresa. "Como assim?" Dona Lourdes hesitou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. "No sótão, há caixas com pertences dela que Ricardo nunca teve coragem de abrir. Talvez encontre algumas respostas lá." Antes que Helena pudesse perguntar mais, ouviram passos no corredor. Dona Lourdes levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e então disse mais alto: "O médico virá esta tarde para seu check-up mensal. Trate de se alimentar bem antes disso." Ricardo apareceu à porta, já vestido para o trabalho, sua expressão impenetrável como sempre. "Bom dia. Vim avisar que Vinícius almoçará conosco hoje", anunciou ele, ignorando o olhar de desagrado da filha. "E prefiro que você não passe tanto tempo no jardim. O jardineiro tem trabalho a fazer sem distrações." "Tenho nome, pai, e idade suficiente para decidir com quem passo meu tempo", respondeu Helena, mantendo a voz calma, mas firme. Ricardo estreitou os olhos. "Enquanto viver sob meu teto, seguirá minhas regras." Seu tom não admitia contestação. "Vinícius é o homem certo para você, Helena. É hora de deixar essas fantasias românticas com serviçais e aceitar seu lugar." Após sua saída, um silêncio pesado preencheu o quarto. Dona Lourdes suspirou, apertando gentilmente a mão da neta. "Seu pai está preocupado com seu futuro, a maneira dele. Quer dizer, com o futuro dos negócios", corrigiu Helena amargamente. A avó não respondeu. Apenas deu um beijo em sua testa antes de sair, deixando-a sozinha com seus pensamentos cada vez mais rebeldes, naquela mesma tarde, enquanto todos acreditavam que estava descansando após a consulta médica. Helena dirigiu-se ao sótão. O espaço amplo estava repleto de móveis antigos cobertos por lençóis, baús empoeirados e caixas cuidadosamente empilhadas. Em um canto afastado, encontrou o que procurava. 3 caixas com o nome Marta escrito à mão. Com o coração acelerado, abriu a primeira, encontrando vestidos dobrados com cuidado, ainda conservando um fraco aroma de perfume. Na segunda, fotografias emolduradas, algumas de Marta em sua juventude. A semelhança com Helena era impressionante. Foi na terceira caixa que descobriu o tesouro, um pequeno diário de capa verde, com as iniciais MS, gravadas em dourado. Marta Silva, o nome de solteira de sua mãe. Com mãos trêmulas, Helena folheou as páginas amareladas, deparando-se com a caligrafia elegante da mãe que nunca conheceu. As primeiras entradas eram típicas de uma jovem de boa família. Bailes, passeios, pequenas frustrações, mas à medida que avançava na leitura, o tom mudava drasticamente. 20 de março. Hoje o vi novamente no parque. G. Sorri como se o mundo fosse um lugar simples. Como pode alguém dos Andrade ter olhos tão gentis? Se papai soubesse desses encontros. Helena franziu o senho. Andrade, o nome era vagamente familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Continuou lendo, descobrindo aos poucos a história de um amor proibido entre sua mãe e um homem chamado Gabriel Andrade, de uma família aparentemente rival aos Duarte. 15 de abril. G. Falou em fugirmos. Diz que não importa a rivalidade entre nossas famílias, que podemos começar de novo longe daqui. Mas como abandonar tudo? Mamãe ficaria devastada. E Ricardo, seu olhar quando me vê me deixa desconfortável. Há algo perigoso nele. A menção ao pai fez Helena parar.
Ricardo e Marta não estavam juntos ainda nessa época. Confusa, avançou várias páginas, até uma entrada que fez seu sangue gelar. 10 de junho, é oficial. Papai anunciou meu noivado com Ricardo Duarte. Quando protestei, ele me lembrou das dívidas da família, de como esse casamento salvaria a todos. G, não sabe ainda, como vou contar. E agora, com o bebê. Helena sentiu a respiração falhar. Bebê. Sua mãe estava grávida antes de casar com Ricardo. Seria ela esse bebê? Ou teria um irmão em algum lugar? Um ruído a fez saltar, rapidamente. Escondeu o diário sob a blusa e recolocou as caixas no lugar. Quando desceu as escadas, ouviu vozes vindas da sala. Vinícius havia chegado para o almoço durante a refeição. Helena mal tocou na comida, sua mente ainda processando o que lera. Observava agora seu pai com novos olhos, perguntando-se quanto daquela história ele sabia. Helena, você está nos ouvindo? A voz impaciente de Vinícius trouxe-a de volta ao presente. Desculpe, estou um pouco cansada, murmurou ela. Como foi a consulta? Perguntou Ricardo, pela primeira vez mostrando genuína preocupação. O Doere Mendes quer ajustar minha medicação, respondeu Helena vagamente. Nada sério. Vinícius inclinou-se para a frente, seu olhar calculista. Ainda não entendo por que tanto mistério sobre sua saúde, Helena. O que exatamente você tem? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Ricardo e Dona Lourdes trocaram olhares preocupados. Apenas uma condição que requer monitoramento, respondeu Helena secamente. Nada que interesse a um estranho. Estranho. Vinícius riu sem humor. Seu pai e eu já discutimos data para o nosso noivado, querida. Em breve serei família. Helena sentiu o sangue ferver. Você e meu pai podem ter discutido, mas eu não concordei com nada. Retrucou, levantando-se abruptamente. E nunca concordarei, ignorando os chamados do pai. Saiu da sala, sentindo a habitual pontada no peito intensificar-se. No corredor, apoiou-se na parede, tentando controlar a respiração. Sabia que essas alterações emocionais eram perigosas para sua condição, mas não suportava mais aquela farsa do lado de fora. Bruno trabalhava perto da janela da sala de jantar e ouvira fragmentos da discussão. Viu quando Helena saiu às pressas e, preocupado, aproximou-se discretamente. Você está bem? Perguntou ao vê-la pálida. Helena sorriu fracamente, grata pela presença dele. Apenas o de sempre, família. Bruno hesitou, notando como ela parecia frágil. Precisa de algo. Água, seus remédios. O cuidado genuíno em sua voz trouxe lágrimas aos olhos de Helena. Preciso de ar, respondeu ela. E de alguém que não queira nada de mim além da minha companhia. O pedido implícito não passou despercebido. Bruno sabia que deveria manter distância. Por seu plano, pela segurança dela, por 1000 razões. Mas ao ver a tristeza naqueles olhos verdes, não conseguiu recusar. O jardim de inverno está florindo, sugeriu ele. Ninguém vai nos incomodar lá. Enquanto caminhavam lado a lado pelos caminhos de pedra, Bruno lutava contra a confusão em seu peito. Sua missão era clara: vingar sua família destruindo Ricardo Duarte. Mas como fazer isso sem ferir Helena, que cada dia parecia menos uma Duarte e mais uma vítima? Como ele no escritório, Ricardo terminava uma ligação tensa. A investigação sobre Bruno estava se complicando. Registros desaparecidos, informações contraditórias. Algo não encaixava. Vinícius entrou sem bater, visivelmente irritado. Sua filha continua resistindo. Precisamos acelerar o noivado antes que esse jardineiro complique ainda mais as coisas. Ricardo franziu o senho. Que jardineiro? Do que está falando? Vinícius sorriu friamente. Não percebeu como ela o defende? Como passa tempo com ele? Há algo acontecendo ali, e não podemos permitir. Helena está doente, Vinícius. Mais frágil do que aparenta. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Não posso forçá-la além do limite. Está mais preocupado com a saúde dela ou com o que ela possa descobrir se passar tempo demais com esse homem? A pergunta pairou no ar como uma ameaça. Ricardo encarou Vinícius com renovada suspeita. O que exatamente você sabe? Vinícius sorriu enigmaticamente. Digamos que tenho razões para acreditar que seu jardineiro não é quem diz ser. E quando descobrir a verdade,
Você vai me agradecer por ter insistido nesse casamento. No jardim de inverno, alheios à conspiração que se formava, Helena e Bruno compartilhavam um momento de rara paz. Ela contou sobre os sonhos com a mãe, omitindo a descoberta do diário. Ele falou sobre as plantas raras que cultivava, escondendo sua verdadeira história. Duas pessoas presas em mentiras e meias-verdades, conectadas por um passado que ainda não compreendiam completamente, mas que logo viria à tona com força suficiente para destruir ou salvar a ambos. Aquela tarde no sótão havia mudado tudo para Helena, desde que encontrara o diário de sua mãe. Passava cada momento livre, debruçada sobre as páginas amareladas, absorvendo as palavras de uma mulher que nunca conhecera, mas cujo sangue corria em suas veias. A história de amor proibido entre Marta e Gabriel Andrade era como um romance trágico, mas com consequências reais, que ainda ecoavam no presente. Sentada em seu quarto, com o diário escondido sob o travesseiro, Helena folheava um álbum antigo de fotografias que também encontrara nas caixas. Buscava o rosto de Gabriel entre as imagens, algum indício que pudesse confirmar suas suspeitas crescentes. Foi então que encontrou, parcialmente escondida entre duas páginas, uma foto que fez seu coração acelerar. Era uma imagem desbotada de um piquenique. Sua mãe, jovem e radiante, estava sentada sobre uma toalha xadrez, ao seu lado. Um homem de cabelos escuros e sorriso gentil a olhava com adoração. E havia algo naquele rosto, a inclinação do queixo, o formato dos olhos, que despertou uma lembrança recente em Helena. Não pode ser, sussurrou ela. Levantando-se rapidamente para pegar um pequeno espelho de mão, comparou seu próprio reflexo com o rosto do homem na foto, e depois, mentalmente, com as feições de Bruno, a semelhança era sutil, mas inegável. Virando a fotografia, encontrou uma inscrição desvanecida. Marta e Gabriel, Lago Azul, primavera de 1995. Gabriel Andrade, o homem que, segundo o diário, sua mãe amava antes de casar-se com Ricardo, o homem que poderia ser seu pai biológico, e Bruno, seria possível que ele fosse um Andrade também? As peças começavam a se encaixar. O medalhão que ele carregava, a educação refinada que ocasionalmente transparecia, a maneira como Dona Lourdes o observava com aquele olhar conhecedor. Um barulho na porta a sobressaltou. Rapidamente, escondeu a foto e o diário sob o travesseiro. Entre, disse, tentando controlar a voz trêmula. Era Dona Lourdes, trazendo uma bandeja com chá. Achei que poderia querer companhia, disse a matriarca. Seus olhos perspicazes, notando imediatamente o rosto pálido da neta, encontrou o que procurava no sótão. Helena estudou o rosto da avó, perguntando-se quanto ela sabia. Encontrei muitas perguntas novas, respondeu cautelosa. Dona Lourdes sorriu tristemente. As respostas nem sempre nos trazem a paz que esperamos. Minha querida, a senhora sabia sobre Gabriel Andrade? Perguntou Helena diretamente, observando a reação da avó. A velha senhora não pareceu surpresa com a pergunta. Calmamente, serviu o chá em 2 xícaras antes de responder. Sua mãe o amava muito, disse finalmente. Mas nossas famílias tinham uma rivalidade antiga. Seu avô nunca permitiria. E meu pai, ele sabe. Dona Lourdes tomou um gole de chá, seus olhos distantes, como se revisitasse memórias dolorosas. Ricardo sempre foi obcecado por sua mãe, desde que eram jovens, quando Gabriel entrou na vida dela. A voz da matriarca falhou levemente. Digamos que seu pai não é um homem que aceita perder. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aconteceu com Gabriel? Dona Lourdes pousou a xícara, suas mãos tremendo ligeiramente. Um acidente. Semanas antes do casamento de sua mãe com Ricardo, pelo menos. Foi o que todos disseram na época. O significado sombrio por trás daquelas palavras pairou no ar. Helena sentiu o coração disparar, a familiar pontada no peito agravando-se com a tensão. E Bruno? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Ele tem alguma conexão com os Andrade? O olhar penetrante que Dona Lourdes lhe lançou foi resposta suficiente. Algumas perguntas é melhor não fazer. Helena, por sua própria segurança, a velha senhora levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. O médico disse que você precisa descansar. A consulta de ontem não trouxe boas notícias, não é? Helena desviou o olhar.
Não contara a ninguém que o Dr. Mendes havia confirmado a deterioração de sua condição. Sem um transplante nos próximos meses, suas chances eram mínimas. Estou bem, vovó. Não se preocupe. Dona Lourdes beijou-lhe a testa com carinho. Descanse, minha flor. E lembre-se, nem todos os segredos precisam ser revelados. Após a saída da avó, Helena voltou à fotografia escondida. Uma suspeita crescente tomava forma em sua mente. Bruno não era apenas um Andrade. Talvez fosse filho do irmão de Gabriel, o que o tornaria seu primo. A ideia fez seu estômago dar um nó. Os sentimentos que vinha desenvolvendo pelo jardineiro tornavam-se ainda mais complicados diante dessa possibilidade. Decidida a encontrar mais respostas, Helena pegou seu diário pessoal e começou a registrar suas descobertas e teorias. Uma prática que mantinha desde a adolescência. Se algo acontecesse com ela, ao menos a verdade não morreria também. No jardim, alheio ao fato de que sua identidade estava cada vez mais próxima de ser descoberta, Bruno aproveitava a ausência de Ricardo para buscar novos indícios. Nos últimos dias, havia notado movimentações estranhas, ligações secretas, visitas não anunciadas, documentos sendo transferidos do escritório para um cofre no quarto principal. O tempo estava se esgotando. Vinícius claramente suspeitava dele, e a cada dia que passava, Bruno sentia o cerco se fechando. Precisava encontrar provas conclusivas dos crimes de Ricardo contra sua família, antes que fosse tarde demais. A oportunidade surgiu quando viu Ricardo saindo às pressas após receber uma ligação. Aproveitando que a maioria dos empregados estava ocupada com os preparativos para o jantar, Bruno entrou na casa pela entrada dos fundos e dirigiu-se ao escritório. Sabia que estava correndo um risco enorme, mas não tinha escolha. O escritório estava vazio, como esperava. Cuidadosamente, começou a verificar as gavetas da escrivaninha, procurando qualquer documento relacionado aos Andrade. Após minutos angustiantes de busca infrutífera, encontrou uma pasta escondida em um compartimento falso. Dentro, havia documentos antigos, contratos, transferências bancárias e algo que fez seu sangue gelar, uma confissão assinada, aparentemente sob coação, onde o contador dos Andrade assumia a responsabilidade por fraudes que nunca cometeu. O documento tinha marcas de manipulação evidentes, prova clara da armação que Ricardo montara para destruir sua família. Tão absorto estava em sua descoberta que não ouviu a porta se abrir. Quando levantou os olhos, deparou-se com Helena parada na entrada, um olhar de choque em seu rosto. "O que está fazendo aqui?" perguntou ela, sua voz um sussurro tenso. Bruno congelou, a pasta incriminadora em suas mãos. Por um momento terrível, pensou que tudo estava perdido, que ela chamaria os seguranças, que sua vingança e sua vida terminariam ali. Mas Helena não gritou. Em vez disso, fechou a porta atrás de si e aproximou-se lentamente. "Você não é apenas o jardineiro, não é?" Seu olhar era intenso, buscando a verdade nos olhos dele. "Você é um Andrade", a afirmação, não uma pergunta. Pegou Bruno de surpresa. Seu primeiro instinto foi negar, manter a farsa até o fim. Mas algo no olhar de Helena, uma mistura de medo e compreensão, fez as palavras morrerem em sua garganta. "Como descobriu?" perguntou finalmente, sua voz rouca de tensão. Helena tirou do bolso a fotografia desbotada. "Gabriel Andrade", disse ela mostrando a imagem. "Ele e minha mãe. Eles se amavam antes que ela fosse obrigada a casar com meu pai. E você se parece com ele?" Bruno pegou a fotografia com mãos trêmulas. Gabriel, seu tio, o irmão mais novo de seu pai, que morrera misteriosamente semanas antes do casamento arranjado de Marta. "Ele era meu tio", confirmou Bruno, a voz baixa e tensa. "Meu pai era Miguel Andrade, o irmão mais velho." Helena sentiu o coração acelerar perigosamente. A confirmação de suas suspeitas trazendo mais perguntas que respostas. "Por que está aqui? O que procura?" Bruno olhou para a pasta em suas mãos. Depois para Helena. Era o momento da verdade. "Justiça", respondeu simplesmente. "Seu pai destruiu minha família, Helena. Fabricou provas, arruinou nosso nome. E depois, sua voz falhou. Meus pais morreram em um incêndio suspeito logo após perdermos tudo. Eu tinha 8 anos. Helena cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. A história que Bruno contava encaixava-se perfeitamente com as datas no diário de sua mãe.
com os silêncios de seu pai, com as advertências veladas de Dona Lourdes. Você veio se vingar. Não era uma acusação, apenas a constatação de um fato. Bruno assentiu, sem desviar o olhar. Planejei por anos. Precisava de provas concretas antes de expor seu pai. Um silêncio tenso instalou-se entre eles. Helena lutava para processar tudo. As revelações sobre sua mãe, a possibilidade de que Ricardo não fosse seu pai biológico, o fato de que o homem por quem vinha desenvolvendo sentimentos cada vez mais profundos era, na verdade, possivelmente seu primo, infiltrado para destruir sua família. Preciso saber tudo, disse finalmente. Toda a verdade. Bruno hesitou. Contar tudo a Helena significava envolvê-la diretamente em algo perigoso. Ricardo não hesitaria em silenciar qualquer um que ameaçasse expor seus crimes. Mesmo sua própria filha. É perigoso, Helena, seu pai. Pode não ser meu pai, interrompeu ela, sua voz trêmula, mas determinada. Tenho o direito de saber, naquele momento, ouviram passos no corredor. Rapidamente, Bruno guardou a pasta onde a encontrara e Helena o puxou para trás da cortina pesada que cobria a janela lateral. Segundos depois, a porta se abriu e a voz de Vinícius encheu a sala. Tenho certeza de que vi a luz acesa aqui, disse ele a alguém. Provavelmente Ricardo esqueceu-se de apagá-la. Respondeu a voz de um homem desconhecido. Agora, sobre aquele jardineiro, a porta fechou-se, cortando o resto da conversa. Helena e Bruno permaneceram escondidos, seus corpos perigosamente próximos no espaço estreito, seus olhares se encontrando na penumbra. Precisamos sair daqui, sussurrou ela. Vinícius suspeita de você, cuidadosamente. Deixaram o escritório por uma porta lateral pouco usada, no corredor vazio. Helena segurou o braço de Bruno. Esta noite, no jardim japonês, 00:30, disse ela com urgência. Precisamos conversar, longe de olhares curiosos. Bruno assentiu, consciente de que havia passado o ponto sem retorno. Helena sabia quem ele era, e essa descoberta mudava tudo. Seus planos, seus sentimentos confusos, e talvez o próprio destino de ambas as famílias. O que nenhum dos dois percebeu foi o pequeno diário pessoal que Helena deixara cair durante a fuga apressada. Um objeto que, nas mãos erradas, poderia antecipar uma tragédia que já se desenhava no horizonte. A noite caiu sobre a mansão Duarte como um manto pesado. A chuva fina que começou a cair parecia um presságio, as gotas tilintando contra as janelas em um ritmo melancólico. Vinícius permaneceu no escritório, após todos se retirarem, a luz fraca da luminária projetando sombras inquietantes nas paredes. O objeto em suas mãos, um pequeno diário de capa preta, era a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Encontrá-lo caído no chão do escritório havia sido um golpe de sorte que nem em seus planos mais otimistas ele poderia prever. 24 de abril. Descobri hoje no sótão o diário de minha mãe. Ela amava Gabriel Andrade, não meu pai. O mais chocante. Existe a possibilidade de eu ser filha de Gabriel, não de Ricardo. E Bruno, tenho quase certeza que é filho de Miguel Andrade, o que nos tornaria primos. Como posso lidar com esses sentimentos que tenho por ele sabendo disso? Vinícius sorriu, saboreando cada palavra como um gole de vinho raro. Aquilo era melhor do que esperava. Não apenas confirmava suas suspeitas sobre o jardineiro, mas também revelava um escândalo que poderia destruir os Duarte por completo. Pegou o telefone e discou um número que já conhecia de cor. Descobri algo que vai lhe interessar, disse quando atenderam. Nosso amigo jardineiro é, de fato, Bruno Andrade. E há mais. Helena pode não ser filha legítima de Ricardo. Do outro lado da linha, o investigador emitiu um ruído de surpresa. Tem certeza disso? É uma acusação séria. Tenho provas, respondeu Vinícius, acariciando a capa do diário. E quero que você encontre mais. Investigue tudo sobre Gabriel Andrade e sua relação com Marta Duarte. Quero datas, locais, testemunhas, qualquer coisa que possa usar. E o que pretende fazer com essa informação? Vinícius hesitou. Seu plano inicial era simplesmente expor Bruno e afastá-lo de Helena, garantindo que o casamento que tanto beneficiaria os negócios de sua família ocorresse sem obstáculos. Mas agora, com estas novas revelações, vislumbrava algo maior,
A possibilidade de controlar não apenas o destino de Helena, mas todo o Império Duarte. Vou garantir meu lugar nesta família, de um jeito ou de outro. Respondeu finalmente. E preciso de mais uma coisa. Contate Jorge Medeiros, o ex-segurança dos Andrade. Aquele que testemunhou contra eles há 20 anos. Exatamente. Ofereça o quanto for necessário. Precisamos dele aqui, antes da gala beneficente. Desligando o telefone. Vinícius guardou cuidadosamente o diário no bolso interno de seu paletó. Se jogasse suas cartas corretamente, muito em breve os Ferraz seriam não apenas parceiros, mas os verdadeiros controladores do Império Duarte. Enquanto isso, em seu quarto, Ricardo Duarte enfrentava seus próprios demônios. As noites de insônia haviam se tornado mais frequentes, povoadas por memórias que preferia manter enterradas. Em suas mãos, um velho relógio de bolso, o único objeto que conservara daquela noite fatídica 20 anos atrás. O relógio pertencera a Miguel Andrade. Como foi parar em suas mãos, era algo que nem aos seus pensamentos mais íntimos Ricardo admitia completamente. Havia linhas que, uma vez cruzadas, não permitiam retorno, e ele cruzara várias delas na jornada para se tornar o homem que era hoje. Um leve toque na porta interrompeu suas reflexões. Entre, disse, guardando rapidamente o relógio na gaveta da mesa de cabeceira. Dona Lourdes entrou, apoiando-se em sua bengala, mesmo em seus 70 anos, mantinha a postura altiva que caracterizava os verdadeiros aristocratas. Uma elegância que seu filho, apesar de toda a riqueza acumulada, nunca conseguira replicar completamente. Ainda acordado, meu filho? Perguntou ela, sentando-se na poltrona próxima à janela. Ricardo deu de ombros, servindo-se de um dedo de uísque. Negócios, mentiu. A expansão no litoral está enfrentando resistência. Dona Lourdes observou-o com aquele olhar que sempre o fazia sentir-se transparente, como se ela pudesse ler cada pensamento culpado em sua mente. Você tem tido aqueles sonhos de novo, afirmou ela. Não era uma pergunta. Ricardo desviou o olhar, irritado por ser tão facilmente decifrado. São apenas sonhos, mamãe. Nada mais. Sonhos têm o hábito de se tornarem pesadelos quando construídos sobre mentiras, respondeu a matriarca. Sua voz calma, mas carregada de um peso quase tangível. Algo está se movendo nas sombras desta casa, Ricardo. Posso sentir. O jardineiro, murmurou ele quase para si mesmo. Há algo nele. E se houver, interrompeu Dona Lourdes, talvez seja a hora de enfrentar o passado em vez de seguir enterrando-o. Ricardo virou-se bruscamente. Enfrentar e perder tudo o que construí. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e raiva. O que quer que eu faça? Que confesse? Dona Lourdes suspirou profundamente. O peso de 2 décadas de segredos curvando ainda mais seus ombros já frágeis. Quero que pense em Helena, em sua saúde, em seu futuro. Algumas dívidas precisam ser pagas, Ricardo, antes que seja tarde demais. A menção à filha provocou uma genuína expressão de dor no rosto de Ricardo. Por trás da fachada de homem de negócios implacável, seu amor por Helena era real. Talvez o único sentimento verdadeiramente puro que ainda possuía. Os médicos dizem que ela precisa de um transplante, revelou ele, a voz quebrando ligeiramente. Seu coração está falhando mais rápido do que previsto. Dona Lourdes fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o golpe. Então nossa prioridade deve ser sua saúde, não esse casamento forçado com Vinícius. E certamente não continuar enterrando os pecados do passado. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Vinícius tem conexões. Seu pai controla metade dos hospitais privados do país. Sem essa aliança, Helena pode... Pode o quê? A voz de Dona Lourdes endureceu. Você está vendendo sua filha em troca de um tratamento médico privilegiado? É isso que Marta quereria. A menção à falecida esposa atingiu Ricardo como um golpe físico. Ele se levantou abruptamente, andando até a janela para esconder o tumulto em seu rosto. Não fale dela, disse, quase num sussurro. Você não sabe. Sei mais do que imagina, respondeu Dona Lourdes, levantando-se com dificuldade. E se você não fizer o que é certo, contarei tudo a Helena. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Ricardo virou-se, encarando a mãe com olhos arregalados. Você não faria isso. Destruiria esta família. Dona Lourdes caminhou lentamente até a porta,
parando apenas para dizer: "O que destruiu esta família foram as mentiras, meu filho. E mentiras têm prazo de validade." No jardim japonês, protegidos pela chuva fina que mantinha todos dentro da casa, Helena e Bruno se encontraram como combinado. O lugar, com suas pontes em miniatura e lanternas de pedra, oferecia espaços suficientes para se abrigarem sob o pequeno pavilhão tradicional. "Não consigo encontrar meu diário", disse Helena assim que se sentaram no banco de madeira. "Se alguém o encontrou, precisamos ser rápidos então", respondeu Bruno, a tensão evidente em sua voz. "O que exatamente você quer saber?" Helena respirou fundo, organizando as inúmeras perguntas que se acumulavam em sua mente desde as descobertas no sótão. "Comece pelo início. Como sobreviveu ao incêndio?" A chuva intensificou-se. O som das gotas no telhado de madeira criando uma cortina sonora que mascarava suas vozes. "O jardineiro da mansão Andrade me tirou de lá. Ele e minha mãe tinham um código para emergências." Bruno tocou o medalhão sob a camisa. Um gesto que se tornara quase um reflexo. "Quando o fogo começou, ele me encontrou escondido no armário do meu quarto, onde mamãe me colocara. Meus pais não tiveram a mesma sorte." Helena engoliu em seco. A imagem de uma criança de 8 anos perdendo tudo era devastadora. E depois, Alfredo, o jardineiro. "Me criou como se fosse seu sobrinho. Mudamos de nome, de cidade. Ele sempre acreditou que o incêndio não foi acidental, que alguém queria eliminar minha família completamente." Bruno fitou o vazio, relembrando. "Quando completei 20 anos, ele finalmente me contou toda a verdade e me entregou documentos que havia escondido. Cartas, recibos, indícios de que seu pai havia orquestrado a ruína financeira dos Andrade. E você decidiu se infiltrar aqui para encontrar provas concretas", completou Helena. Bruno assentiu. "Passei 3 anos preparando-me. Estudei jardinagem profissionalmente, criei um histórico falso. Aproximei-me de ex-funcionários para aprender cada detalhe da rotina da mansão. Quando finalmente consegui a posição, pensei que seria simples encontrar provas, expor Ricardo, restaurar o nome da minha família. Mas então me conheceu", disse Helena suavemente. O olhar que Bruno lhe dirigiu continha uma mistura complexa de emoções. "No começo, você era apenas a filha de meu inimigo. Depois, uma complicação inesperada. E agora..." Helena completou o pensamento que ele hesitou em verbalizar. "E agora, descobrimos que provavelmente somos primos, que compartilhamos o mesmo sangue Andrade." Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Preenchido apenas pelo som da chuva, as implicações daquela descoberta eram muitas e complexas demais para serem processadas em uma única noite. "Preciso recuperar meu diário", disse Helena finalmente. "Se alguém o encontrou, todos estaremos em perigo. Não posso deixar que se envolva mais nisto", respondeu Bruno. O instinto protetor sobrepondo-se a tudo mais. "Já descobri provas suficientes. Vou embora amanhã. Levarei tudo às autoridades." Helena agarrou seu braço. "E me deixa aqui, sabendo o que sei." Havia uma urgência em sua voz que ia além do medo. "Não percebe que estamos nisso juntos agora? Que o passado de nossas famílias está entrelaçado de maneiras que nem imaginávamos?" Bruno sentiu a força daquela conexão, o peso daquele laço de sangue que só recentemente descobriram compartilhar. Helena não era apenas a filha de Ricardo. Era possivelmente filha de seu tio Gabriel, o que a tornava parte da família que jurara proteger e vingar. 2 dias, disse ele finalmente. A gala beneficente será a oportunidade perfeita. Todos estarão lá, inclusive a imprensa. Poderei expor Ricardo sem que ele tenha chance de esconder as evidências. Helena assentiu, embora seu coração pesasse com um temor inexplicável. Vou procurar mais informações no quarto da vovó. Ela sabe mais do que conta. Separaram-se logo depois, cada um retornando à casa por caminhos diferentes para não levantar suspeitas. O que nenhum dos dois percebeu foi a figura que os observava à distância, protegida pela escuridão e pela chuva. Vinícius, cujo sorriso frio iluminava-se ocasionalmente com os relâmpagos distantes. No dia seguinte, enquanto o sol tentava timidamente romper as nuvens da tempestade noturna, um carro desconhecido estacionou na entrada de serviço da mansão. Dele desceu um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e olhos assombrados por memórias antigas. Jorge Medeiros,
ex-segurança dos Andrade. Carregava consigo seu próprio conjunto de segredos e remorsos. "Senhor, Ferraz está esperando", informou o motorista, conduzindo-o por uma entrada discreta. Na biblioteca, Vinícius aguardava impacientemente, quando Jorge entrou. Levantou-se com um sorriso calculista. "Bem-vindo à mansão Duarte, senhor." "Medeiros, ou devo dizer, bem-vindo de volta." O dia da gala beneficente amanheceu com um céu surpreendentemente limpo após dias de chuva. A mansão Duarte fervilhava de atividade. Decoradores ajustavam os últimos detalhes nos arranjos florais. Garçons ensaiavam seus movimentos sincronizados. E uma equipe de segurança reforçada verificava cada centímetro da propriedade. Para Bruno, cada minuto parecia se arrastar. Esta seria sua última noite como jardineiro da mansão. Depois de hoje, sua identidade verdadeira seria revelada ao mundo, junto com as provas dos crimes de Ricardo Duarte. Havia passado a madrugada organizando os documentos, criando cópias, preparando-se para todos os cenários possíveis. No Jardim dos Fundos, longe dos olhos curiosos, ele enterrou um pendrive com todas as evidências digitalizadas sob uma árvore específica, marcando o local com uma pedra discreta. Uma precaução caso tudo desse errado. "Parece nervoso hoje, Machado." A voz fez Bruno congelar. Jorge Medeiros, o ex-segurança dos Andrade, estava parado a alguns metros de distância, observando-o com um olhar impossível de decifrar. Bruno sentiu o sangue gelar nas veias. Jamais esqueceria aquele rosto. O homem que testemunhara falsamente contra seu pai, ajudando a selar o destino dos Andrade. "Apenas cansado", respondeu Bruno, forçando um tom casual enquanto se levantava lentamente. Muitos preparativos para a gala. Jorge aproximou-se, e Bruno notou que, apesar dos 20 anos passados, o homem ainda mantinha a postura rígida dos tempos de segurança. "Interessante como o tempo muda as pessoas", comentou Jorge, seus olhos nunca deixando o rosto de Bruno. "Mas algumas coisas permanecem. Os olhos, por exemplo. Você tem os olhos de seu pai?" O mundo pareceu parar por um instante. Não havia mais pretensão, nem disfarces. Jorge sabia exatamente quem ele era. "O que quer?" perguntou Bruno, sua voz baixa e perigosa. "Alertá-lo", respondeu Jorge. "Surpreendentemente, Vinícius Ferraz me trouxe aqui para confirmar sua identidade. Ele sabe tudo, inclusive sobre Helena." Bruno sentiu o estômago afundar. Se Vinícius sabia sobre Helena, só poderia significar uma coisa. Alguém encontrara o diário perdido. "Por que está me dizendo isso? Você ajudou a destruir minha família." Uma sombra de culpa atravessou o rosto de Jorge. "Fui coagido a testemunhar", confessou ele. "Ricardo ameaçou minha família. E depois do que aconteceu com seus pais, vivi com esse peso na consciência por 20 anos. Então agora decidiu fazer a coisa certa." O sarcasmo na voz de Bruno era palpável. "Agora estou velho demais para ter medo", respondeu Jorge simplesmente. "E cansei de carregar culpas que não são minhas." Ele olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. "A verdade sobre o incêndio é pior do que você imagina. Não foi Ricardo quem o planejou." Bruno franziu o senho, confuso. "Então quem?" "Vinícius. Ou melhor, o pai dele. Os Ferraz sempre quiseram as terras dos Andrade para expandir suas instalações farmacêuticas. Ricardo foi manipulado tanto quanto eu." A revelação atingiu Bruno como um golpe físico. Por 20 anos, havia direcionado todo o seu ódio para Ricardo Duarte. Quando o verdadeiro arquiteto de sua tragédia estava mais próximo do que imaginava. "Isso muda tudo", murmurou Bruno, a mente trabalhando freneticamente para recalcular seus planos. "Não, isso não muda nada", respondeu Jorge com firmeza. "Apenas acrescenta mais um culpado à lista. Ricardo ainda orquestrou a ruína financeira de sua família. Ainda forçou Marta a um casamento que ela não queria. Ainda destruiu Gabriel Andrade." Ele lançou um olhar significativo para a mansão. "E agora eles planejam destruir você e Helena. Sugiro que sejam mais rápidos com essas palavras." Jorge afastou-se, deixando Bruno com mais perguntas do que respostas. Mas uma certeza renovada em seu propósito. Dentro da mansão, Helena enfrentava sua própria batalha. A notícia do médico na noite anterior havia sido devastadora.
Sua condição piorara significativamente, e sem um transplante nos próximos meses, suas chances eram mínimas. Não contara a ninguém ainda, nem mesmo a Bruno. A revelação apenas complicaria ainda mais uma situação já explosiva. Sentada na penteadeira de seu quarto, tentava esconder com maquiagem a palidez e as olheiras que denunciavam seu estado debilitado. O vestido esmeralda que escolhera para a noite, o mesmo tom dos olhos de sua mãe na fotografia que encontrara, parecia agora um peso sobre seus ombros frágeis. Uma batida suave na porta a sobressaltou. "Entre", disse, rapidamente guardando os medicamentos que estavam sobre a mesa. Dona Lourdes entrou, elegante em um vestido azul escuro, embora seus olhos traíssem a preocupação que sentia. "Está quase na hora", disse a matriarca. "Como se sente?" "Estou bem", mentiu Helena, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Dona Lourdes aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Seu pai contou sobre sua consulta? Por que não me disse que havia piorado? Helena desviou o olhar. Não queria preocupá-la, além disso, com tudo o que descobri recentemente. Ela hesitou. "Vovó, preciso perguntar algo. Gabriel Andrade era meu pai biológico." A pergunta direta e sem rodeios fez Dona Lourdes empalidecer por um longo momento. A matriarca permaneceu em silêncio, como se pesando as consequências de cada resposta possível. "Sua mãe amava Gabriel profundamente", disse finalmente. "Quando seu avô a forçou a casar com Ricardo, ela já estava grávida." Dona Lourdes tomou as mãos da neta entre as suas. "Sim, querida. Gabriel era seu pai." A confirmação, embora esperada, ainda atingiu Helena com força. Toda sua vida havia sido construída sobre uma mentira. O homem que chamava de pai, que temia e respeitava em igual medida, não compartilhava seu sangue. Era filha de um Andrade, a família que Ricardo havia destruído. "Ricardo sabe?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Sempre soube. Foi por isso que..." Dona Lourdes parou, como se tivesse dito mais do que pretendia. "Foi por isso que ele destruiu os Andrade", completou Helena, as peças se encaixando dolorosamente. "Por ciúme, por vingança. O coração humano é capaz de atos terríveis quando ferido", respondeu a matriarca com tristeza. Ricardo amava sua mãe obsessivamente. Quando descobriu a verdade, algo quebrou dentro dele. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas conteve-as. Não era momento para fraquejar. "Bruno precisa saber disso", disse, levantando-se abruptamente. Dona Lourdes segurou seu braço. "Helena, seja prudente. As paredes desta casa têm ouvidos, e Vinícius está cada vez mais perigoso." Seus olhos se estreitaram com urgência. Ele encontrou seu diário. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. "Como sabe disso?" "Tenho meus próprios olhos e ouvidos nesta casa, e vi a satisfação em seu rosto quando ele pensou que ninguém o observava." Dona Lourdes apertou o braço da neta. "Seja o que for que você e Bruno estejam planejando para esta noite, tenham cuidado. Vinícius está 2 passos à frente." Os primeiros convidados já chegavam quando Helena finalmente desceu as escadas. A mansão estava transformada. Luzes suaves, música clássica, flores por toda parte. A elite social e empresarial de Petrópolis se misturava ao som de taças de cristal e risadas educadas. Ricardo recebeu a filha com um beijo formal na testa, seus olhos avaliando criticamente sua aparência. "Está pálida", observou ele. "Estou bem", respondeu Helena automaticamente, embora sentisse uma fadiga crescente se espalhando por seu corpo. Vinícius a procurou. "Está no jardim de inverno." A menção ao nome fez Helena tensionar-se. "Preciso falar com você, papai. Sobre a mamãe, sobre Gabriel Andrade." Ricardo congelou, seu rosto tornando-se uma máscara rígida. "Esta não é hora nem lugar", disse ele com frieza. "Temos convidados para atender." "Sempre haverá convidados, negócios, desculpas", rebateu Helena, sua voz mais firme do que jamais fora com o pai. "Mas esta noite, queira você ou não, a verdade virá à tona." Algo no tom dela deve ter impressionado Ricardo, pois pela primeira vez, ele pareceu realmente olhar para a filha, não como uma extensão de si mesmo ou um ativo a ser protegido, mas como uma mulher de vontade própria. O que quer dizer com isso? Helena manteve o olhar firme.
Significa que sei quem é Bruno realmente, sei o que você fez à família dele, e sei que você não é meu pai biológico. O impacto das palavras foi visível. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Quem lhe contou essas mentiras? Não são mentiras. O diário da mamãe contava tudo, e vovó confirmou. Helena aproximou-se, baixando a voz. Esta noite, todos saberão o que você fez, a menos que confesse e faça as pazes com seu passado. Ricardo agarrou seu braço com força, seus olhos de repente febris e perigosos. Não fará isso. Destruiria tudo o que construí, tudo o que lhe dei, me deu. Helena riu sem humor. Uma vida baseada em mentiras, uma saúde frágil que você trata como um inconveniente para seus negócios, um casamento forçado com um homem que nem sequer conheço. Ela soltou-se do aperto. Não me deu nada além de uma prisão dourada. As palavras pairaram entre eles como uma sentença. Antes que Ricardo pudesse responder, Vinícius aproximou-se, impecável em seu smoking, um sorriso satisfeito nos lábios. Aí estão vocês. Os convidados perguntam pelo anfitrião. Helena sentiu um arrepio de repulsa ao notar a expressão calculista nos olhos dele. Vinícius sabia. Sobre ela, sobre Bruno, sobre tudo, e estava saboreando cada momento, como um predador observando suas presas antes do bote final. Agora não, Vinícius, disse Ricardo, visivelmente abalado. Pelo contrário, respondeu Vinícius, seu sorriso alargando-se. Agora é o momento perfeito. Tenho um anúncio especial preparado para esta noite. Algo que tenho certeza que surpreenderá a todos. O olhar que lançou a Helena estava carregado de uma ameaça velada. Ela sentiu o coração acelerar perigosamente, a familiar dor no peito intensificando-se. Precisava encontrar Bruno antes que Vinícius colocasse seu plano em ação. Mas quando tentou se afastar, sentiu uma tontura súbita. O salão pareceu girar ao seu redor, as luzes tornando-se mais intensas, as vozes mais distantes. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Não agora, pensou desesperadamente. Não esta noite. Seu último pensamento consciente foi de Bruno, em algum lugar na mansão, preparando-se para expor uma verdade que agora poderia nunca vir à tona. Então, a escuridão a envolveu completamente, e Helena desabou no meio do salão lotado, sob os olhares horrorizados dos convidados da alta sociedade. O caos tomou conta do salão quando Helena desabou. Gritos abafados e murmúrios de alarme ecoaram entre os convidados que se afastavam. Abrindo espaço, Ricardo foi o primeiro a reagir, ajoelhando-se ao lado da filha com uma expressão de puro terror. Helena, chamou ele, dando leves tapas em seu rosto pálido. Chamem uma ambulância, agora, Bruno, que servia bebidas no outro lado do salão. Deixou cair a bandeja ao ver o tumulto. Empurrou convidados sem cerimônia, seu coração disparado enquanto abria caminho até Helena. Ao vê-la inconsciente no chão, todo o seu plano de vingança pareceu subitamente insignificante. O que aconteceu? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Não é da sua conta, rosnou Ricardo, mas a preocupação em seu rosto traía a dureza das palavras. Volte ao seu trabalho. Ela tem uma condição cardíaca, respondeu Bruno, ignorando a ordem. Precisamos mantê-la aquecida e elevada, sem esperar permissão. Tirou o paletó do uniforme e o dobrou sob a cabeça de Helena, checando seu pulso com dedos experientes. Estava fraco, irregular. Vinícius observava a cena com uma mistura de irritação e cálculo. O colapso de Helena havia interrompido seus planos para a noite, mas talvez pudesse usar essa situação a seu favor de outras maneiras. Dona Lourdes aproximou-se apoiada em sua bengala, o rosto pálido como cera. A ambulância está a caminho, informou com voz trêmula. Ricardo, ela precisa ir para o Hospital Central, não para a clínica privada. O Central não tem os especialistas necessários, rebateu Ricardo. A clínica dos Ferraz. O Central tem o Dr. Mendes, o único que conhece o caso dela desde o início, interrompeu Dona Lourdes com firmeza surpreendente. É para lá que ela vai. Enquanto discutiam, Bruno notou que a respiração de Helena ficava mais laboriosa. Com um movimento discreto, colocou a mão no bolso da calça dela e encontrou um frasco de comprimidos. Sabia, pelos dias observando-a,
que era seu medicamento de emergência. Ela precisa disso, disse, mostrando o frasco a Ricardo. Dissolvido em água, Ricardo hesitou apenas por um segundo antes de pegar o frasco. Um garçom trouxe rapidamente um copo d'água, onde o comprimido foi diluído. Com cuidado, Bruno ergueu levemente a cabeça de Helena, enquanto Ricardo administrava o líquido entre seus lábios. O som das sirenes da ambulância cortou o ar, e minutos depois paramédicos entravam apressados no salão. Com movimentos precisos, transferiram Helena para uma maca, conectando-a a monitores portáteis. Vou com ela, afirmou Ricardo, sua voz não admitindo contestação. Eu também, disse Dona Lourdes, já seguindo a maca. Bruno permaneceu imóvel, dilacerado entre seguir seu plano original, aproveitar a confusão para acessar o escritório de Ricardo e pegar os documentos finais, ou acompanhar Helena ao hospital. Tudo pelo que trabalhara nos últimos anos estava ao seu alcance, mas a imagem de Helena inconsciente, possivelmente lutando pela vida, obscurecia qualquer outro pensamento. Você parece genuinamente preocupado, Andrade. A voz de Vinícius soou próxima ao seu ouvido, baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse. Sim, eu sei quem você é. Sei tudo. Bruno virou-se lentamente, encarando os olhos frios de Vinícius. Se sabe quem sou, sabe por que estou aqui, respondeu no mesmo tom. Para vingar sua família destruída. Vinícius sorriu sem humor. Mas que ironia, não? Apaixonar-se pela filha de seu inimigo. Apenas para descobrir que ela é sua prima, parece uma tragédia grega. A menção ao parentesco confirmou as suspeitas de Bruno. Vinícius tinha acesso ao diário de Helena. O que quer? Perguntou Bruno, consciente de que precisava ganhar tempo, avaliar suas opções. Uma parceria, respondeu Vinícius. Surpreendendo-o, tenho provas de que Ricardo não foi o único responsável pela ruína dos Andrade. Meu pai também teve participação. Ele se aproximou ainda mais. Ajude-me a tomar o controle dos negócios do Arte, e juntos podemos reconstruir o império dos Andrade. Considere-o uma reparação histórica. A proposta era inesperada e tentadora, mas Bruno captou a falsidade no olhar de Vinícius. Este homem não era diferente de seu pai. Manipulador, ganancioso, disposto a qualquer coisa por poder. E Helena? Perguntou, testando-o. Uma complicação infeliz, respondeu Vinícius com frieza. Com sua condição, duvido que sobreviva muito mais tempo, mas se sobreviver... Bem, o Império do Arte precisa de um herdeiro, não é mesmo? O cinismo da resposta revirou o estômago de Bruno. Sem responder, afastou-se em direção à saída. Aonde vai? Chamou Vinícius. Hospital, respondeu Bruno sem se virar. Algumas coisas são mais importantes que vingança. No hospital central, a situação de Helena era crítica. Médicos e enfermeiros trabalhavam freneticamente ao redor de seu leito na UTI, enquanto Ricardo e Dona Lourdes aguardavam em um angustiante silêncio na sala de espera privativa. O coração dela está falhando completamente, disse finalmente Ricardo, quebrando o silêncio. E é minha culpa. Dona Lourdes ergueu os olhos, surpresa pela confissão. Como assim? Marta morreu por minha causa. A voz de Ricardo era um sussurro carregado de culpa. Quando descobri que ela estava grávida de Gabriel, enlouqueci, confrontei-a, acusei-a, ameacei expor o escândalo se ela não se casasse comigo. Ricardo. Dona Lourdes parecia horrorizada. Ela aceitou apenas para proteger o bebê, para proteger Helena. Ele passou as mãos pelo rosto, um gesto de profundo pesar. O estresse da situação, o casamento forçado, o luto por Gabriel. Tudo isso complicou a gravidez. Os médicos disseram que foi eclâmpsia. Mas sabemos que foi mais que isso. Foi desgosto. Dona Lourdes fechou os olhos, absorvendo a confissão do filho. E depois você transferiu seu ódio para os Andrade. Queria destruí-los por terem roubado Marta de mim, admitiu Ricardo. Manipulei evidências, processos, testemunhos. Minha influência crescente tornou tudo fácil demais. E o incêndio? Perguntou Dona Lourdes, sua voz quase inaudível. Ricardo empalideceu. Nunca quis que ninguém morresse. Eram apenas ameaças. Ele engoliu em seco. Mas Vinícius, ou melhor, o pai dele, tinha outros planos. Queriam as terras dos Andrade para expandir sua indústria farmacêutica. O incêndio foi ideia deles. Dona Lourdes cobriu o rosto com as mãos.
o peso de 2 décadas de silêncio finalmente desmoronando. O jardineiro, você sabe quem ele é, não sabe? Suspeitava, admitiu Ricardo. Mas só tive certeza hoje, quando ele soube exatamente que medicamento dar a Helena. Apenas alguém que estivesse observando-a há meses saberia disso. Naquele momento, a porta se abriu e o DDR, Mendes, entrou. A expressão grave, tanto Ricardo quanto Dona Lourdes levantaram-se imediatamente. Helena está estabilizada, mas a situação é muito séria, informou o médico. O coração dela está falhando mais rápido do que prevíamos. Sem um transplante imediato, temo que não tenhamos muitas opções. Faça o que for necessário, disse Ricardo, a voz embargada. Dinheiro não é problema. Podemos trazê-la para a lista prioritária. Comprar o melhor equipamento. Não se trata de dinheiro, Sr. Duarte, interrompeu o médico. Precisamos de um doador compatível. E dado o tipo sanguíneo raro de Helena e suas especificidades genéticas, as chances são limitadas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Quanto tempo ela tem? Perguntou Dona Lourdes. Dias, talvez semanas, respondeu o médico com sinceridade dolorosa. Estamos fazendo todo o possível, mas precisam estar preparados. Quando o médico saiu, Ricardo desabou na cadeira, o rosto nas mãos, todo o seu império, todo o seu poder e influência, e não podia fazer nada para salvar sua filha. A ironia amarga não lhe escapou. Depois de uma vida construída sobre manipulação e poder, estava completamente impotente diante da maior crise que enfrentara. Bruno chegou ao hospital 1 hora depois, ainda vestindo o uniforme de garçom da festa. Ao se aproximar da recepção para perguntar por Helena, avistou Jorge Medeiros sentado em um canto discreto da sala de espera. "O que faz aqui?" perguntou, aproximando-se com cautela. "O mesmo que você", respondeu Jorge. Preocupado com Helena, Bruno franziu o senho, desconfiado. Mal a conhece. Jorge suspirou profundamente. Conhecia a mãe dela. Marta era uma mulher extraordinária, assim como sua filha aparenta ser. Ele fez um gesto para que Bruno se sentasse. "Além disso, tenho informações que você precisa saber." Relutante, Bruno sentou-se. "Estou ouvindo." Vinícius planeja usar a doença de Helena para controlar Ricardo e tomar o Império Duarte, começou Jorge. Seu pai é dono da maior rede privada de hospitais e laboratórios do país. Eles têm acesso a listas de doadores. Podem manipular exames de compatibilidade. Estão chantageando Ricardo com a vida de Helena, concluiu Bruno, sentindo um frio na espinha. Jorge assentiu. E há mais. Fui eu quem instalou os dispositivos que causaram o incêndio na mansão Andrade. Sua voz falhou. Vivi com essa culpa por 2 décadas. Não posso trazer seus pais de volta, mas posso ajudar a evitar que mais tragédias aconteçam. Bruno estudou o rosto do homem, buscando sinais de mentira, mas encontrou apenas remorso genuíno. Por que me diz isso agora? Porque Vinícius está repetindo os erros do pai. Jorge inclinou-se para a frente. Ele encomendou um acidente para você esta noite. Enquanto todos estão distraídos com Helena, e se ela sobreviver o suficiente para um transplante, ele garantirá que o único doador compatível seja ele mesmo, criando uma dívida de vida, murmurou Bruno, compreendendo o plano maquiavélico. Exatamente. Helena ficaria eternamente grata. E Ricardo não teria escolha a não ser abençoar a união e entregar o controle de tudo aos Ferraz. Jorge levantou-se, checando nervosamente o relógio. Preciso ir. Vinícius tem olhos em todo lugar. Quando ficou sozinho, Bruno processou as novas informações. Sua vingança contra Ricardo agora parecia secundária diante da ameaça maior que Vinícius representava. E Helena, presa no meio de tudo isso, lutava pela própria vida sem saber as conspirações que se desenrolavam ao seu redor. Decidido, dirigiu-se ao corredor que levava à UTI. No caminho, encontrou Ricardo saindo da sala de espera, o rosto marcado por lágrimas mal contidas. Uma visão que nunca imaginara presenciar por um momento, os 2 homens se encararam. O magnata poderoso e o jardineiro vingativo. Ambos despidos de suas máscaras pela primeira vez. "Ela sabe quem você é", disse Ricardo, quebrando o silêncio. "E quem ela é?", respondeu Bruno. "Filha de Gabriel Andrade." Um músculo se contraiu na face de Ricardo, mas ele não negou. "O que pretende fazer agora?", "Expor tudo",
completar sua vingança enquanto ela luta pela vida. A pergunta pairou entre eles, carregada de 2 décadas de ódio e ressentimento. Mas antes que Bruno pudesse responder, Dona Lourdes surgiu no corredor, seu rosto iluminando-se ao vê-lo. "Bruno", chamou ela, sua voz carregada de urgência. "Venha comigo. Há algo que precisa saber sobre Helena." 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica na gala beneficente. A mansão Duarte, outrora símbolo de poder e opulência, havia sido transformada. Os altos muros que a isolavam da cidade foram substituídos por grades ornamentais que permitiam que transeuntes admirassem os jardins exuberantes. No portão principal, uma placa de bronze anunciava: Jardim das Segundas Chances, Centro Cultural e Botânico Andrade Duarte. Bruno caminhava pelos caminhos de pedra recém-instalados, supervisionando os últimos preparativos para a inauguração oficial que aconteceria naquela tarde. Era difícil reconciliar sua vida atual com o que planejara por tantos anos. A vingança que motivara cada passo seu havia dado lugar a algo muito mais complexo e, surpreendentemente, mais satisfatório. As orquídeas amazônicas chegaram, informou um dos jardineiros assistentes, interrompendo seus pensamentos. Onde quer que as coloquemos, na estufa principal, perto do memorial, respondeu Bruno, sorrindo ao pensar em como Helena adoraria vê-las. Helena. Seu coração ainda apertava ao lembrar como estivera perto de perdê-la. As semanas no hospital haviam sido as mais longas de sua vida. Dias e noites de vigília, rezando para um milagre que parecia cada vez mais distante. O milagre veio da forma mais inesperada possível. Bruno ainda se lembrava com clareza do momento em que Dona Lourdes o levara para uma sala privativa do hospital naquela noite. Lá, o Dr. Mendes apresentara resultados surpreendentes. Testes genéticos revelavam que Bruno e Helena não compartilhavam laços de sangue como acreditavam. Gabriel não era seu tio biológico, explicara Dona Lourdes. Miguel Andrade o adotou quando tinha apenas 2 anos, após a morte dos pais biológicos em um acidente. Por isso não há relação genética entre vocês. A revelação fora um alívio em meio ao caos, mas não resolvera o problema mais urgente. Helena ainda precisava desesperadamente de um coração compatível. A segunda reviravolta viera na forma de Vinícius Ferraz, na mesma noite em que planejava expor Bruno. Vinícius sofrera um grave acidente de carro ao fugir da polícia. Jorge Medeiros, em um último ato de redenção, havia entregado às autoridades provas da participação dos Ferraz no incêndio dos Andrade e em diversos outros crimes corporativos. Ironicamente, os testes mostraram que Vinícius era um doador compatível para Helena. Em seu leito de morte, consumido pela culpa e buscando alguma forma de redenção, ele consentira com a doação de seu coração. Sr. Andrade. A voz de uma jovem assistente trouxe Bruno de volta ao presente. Dona Helena está perguntando pelo senhor. Ela está no pavilhão japonês. Bruno agradeceu com um aceno e dirigiu-se ao local, passando pelo que antes era o escritório de Ricardo e agora abrigava um pequeno museu que contava a história entrelaçada das famílias Andrade e Duarte, sem omitir as partes dolorosas, mas enfatizando a reconciliação. Ricardo Duarte havia surpreendido a todos com sua transformação nos últimos meses. Após a confissão pública de seus crimes, embora com pena reduzida devido à colaboração com a justiça, dedicara-se integralmente à recuperação de Helena e à criação da fundação que agora administrava o Centro Cultural, envelhecido pelo peso da culpa e por uma doença recentemente diagnosticada. Encontrara na redenção um propósito que o dinheiro e o poder nunca haviam proporcionado. No pavilhão japonês, Helena estava sentada num banco de madeira, observando a pequena lagoa artificial, onde carpas coloridas nadavam preguiçosamente. Os últimos meses haviam deixado marcas em seu corpo. Estava mais magra, com uma cicatriz visível na base do pescoço, lembrança da cirurgia que salvara sua vida, mas seus olhos verdes brilhavam com uma vida renovada. E quando viu Bruno, seu sorriso iluminou o rosto de uma forma que ainda fazia o coração dele acelerar. Achei que estaria ocupado demais para me fazer companhia hoje, disse ela. Estendendo a mão para ele, Bruno tomou a mão dela entre as suas, sentando-se ao seu lado. Sempre tenho tempo para você, respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Como se sente?
forte o suficiente para o grande dia, respondeu Helena, mesmo que a leve falta de ar denunciasse que ainda estava em recuperação. O Instituto de Pesquisa para Doenças Cardíacas Raras já tem 3 projetos aprovados para começar no próximo mês. Bruno sorriu, genuinamente orgulhoso. O Instituto era a parte do projeto que Helena comandava pessoalmente, utilizando parte da fortuna do Arte para financiar pesquisas que poderiam salvar outras vidas como a dela. Vovó me entregou algo hoje cedo, continuou Helena, tirando um envelope amarelado do bolso. Uma carta da mamãe que ela guardou todos esses anos. Bruno franziu o senho, surpreso. Por que guardou por tanto tempo? Ela diz que havia prometido à mamãe só entregar quando tudo estivesse resolvido. Quando o ciclo de ódio finalmente acabasse, Helena abriu o envelope com cuidado. Quer ler comigo juntos? Debruçaram-se sobre a carta escrita com a caligrafia delicada de Marta Duarte 2 décadas atrás. Minha querida filha, se está lendo isto, significa que cresceu em um mundo que espero ser melhor do que aquele em que vivi. Minha maior tristeza é saber que não estarei lá para vê-la florescer, mas confio que minha mãe terá cuidado para que você conheça o amor, mesmo em uma casa construída sobre tantas mágoas. O verdadeiro legado de uma família não está em suas posses, mas na capacidade de perdoar. A união que reconcilia sangues divididos pelo ódio é a única fortuna que realmente importa. Amei seu pai, Gabriel Andrade, com toda a minha alma. Nosso amor, embora breve, foi a coisa mais verdadeira que já vivi. A rivalidade entre nossas famílias começou não por dinheiro ou poder, mas por outro amor proibido, gerações atrás. Uma história que talvez nunca seja completamente contada. Meu desejo é que você encontre seu próprio caminho. Livre dos erros e ressentimentos do passado, lembre-se sempre: jardins florescem mesmo nas ruínas, se houver mãos dispostas a cultivá-los, com eterno amor, sua mãe, Marta. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Helena quando terminou de ler. Bruno envolveu-a em seus braços, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Ela estaria orgulhosa de você, sussurrou ele, de tudo o que construímos aqui. Helena enxugou as lágrimas, guardando a carta cuidadosamente. Acho que chegou a hora, disse levantando-se. A árvore está pronta. Bruno assentiu. No centro do jardim principal, uma pequena cerimônia privada aguardava por eles. Quando chegaram, encontraram Dona Lourdes apoiada em sua bengala, ao lado de Ricardo, visivelmente mais magro e com cabelos agora completamente brancos. Sem palavras, os 4 se posicionaram ao redor de uma jovem muda de ipê amarelo, trazida das terras originais dos Andrade no interior do estado. Esta árvore, começou Bruno, sua voz firme apesar da emoção, representa mais que a união de 2 famílias. Representa a possibilidade de transformação, de que mesmo das maiores tragédias pode nascer algo belo e duradouro. Ricardo deu um passo à frente, seu rosto marcado por rugas mais profundas do que sua idade justificaria. Por décadas, alimentei ódio e vingança, acreditando que isso preencheria o vazio que Marta deixou. Ele olhou diretamente para Bruno. Peço perdão não apenas pelo que fiz à sua família, mas por tentar destruir o legado de amor que Marta e Gabriel deixaram. Bruno hesitou apenas por um momento antes de estender a mão. O perdão não apaga o passado, mas nos liberta para construir um futuro diferente. Os 2 homens, inimigos por tanto tempo, apertaram as mãos em um gesto que simbolizava muito mais que uma simples trégua. Helena então deu um passo à frente, uma pequena pá na mão. Vamos plantar juntos, disse ela, incluindo todos no convite. Um a um, cada um deles jogou um punhado de terra ao redor da jovem árvore. Quando terminaram, Helena e Bruno permaneceram lado a lado, observando o trabalho concluído. Sabe o que mais me impressiona? Disse Helena baixinho, só para ele ouvir. Como você conseguiu transformar um plano de vingança em um projeto de renovação. Bruno sorriu, olhando ao redor, para os jardins meticulosamente planejados, para o centro cultural que em breve receberia visitantes, para o instituto de pesquisa que poderia salvar vidas. Tive uma boa professora, respondeu, apertando suavemente a mão dela. Alguém que me ensinou que as pessoas são mais complexas do que parecem à primeira vista. Enquanto o sol começava a se pôr, derramando tons dourados sobre o recém-batizado Jardim das Segundas Chances,
Bruno finalmente compreendeu a verdade nas palavras da carta de Marta. O verdadeiro legado de uma família não estava em vinganças ou fortunas, mas na capacidade de transformar dor em renovação, ódio em esperança, finais em novos começos. E ali, entre as flores que sempre cuidara com tanto zelo, ele encontrara não apenas justiça para sua família, mas algo muito mais valioso: a chance de construir um futuro que honraria o melhor do passado, sem ficar prisioneiro de suas sombras